Eu sou Michael Ferreira, esse aqui é um Logos Reformado e hoje eu quero falar com vocês a respeito deste livro aqui, Calvinismo, do Abraham Kuyper, e essa edição que eu tenho em mãos aqui, versão e-book, ela foi publicada em 2019, a sua segunda edição pela editora Cultura Cristã. O conteúdo deste livro aqui, ele surge a partir de 6 palestras em que o Abraham Kuyper vai fazer ali na Universidade de Princeton no século XIX. Portanto, essa é a estrutura básica do livro. As 6 palestras vai falar sobre calvinismo como sistema de vida, calvinismo e religião, calvinismo e política, calvinismo e ciência, calvinismo e arte e calvinismo e o futuro. Portanto, mostrando que o calvinismo ele não foi simplesmente um movimento eclesiástico e dogmático do século XVI, mas sim é um movimento holístico, uma cosmovisão que abarcou todas as áreas da sociedade, trazendo ali um fundamento bíblico, teocêntrico, aonde o centro de tudo isso, das nossas atividades, das esferas em que estivermos envolvidos, é primariamente glorificar a Deus. Daí se segue então que o Abraham Kuyper inicia com a sua primeira palestra, que é o Calvinismo e o Sistema de Vida, mostrando como que o calvinismo ele dá base para a interpretação de uma realidade consistente com Deus Criador e com a sua revelação especial. Fazendo então, ali já desde o século XVI, um rompimento com o que vinha vindo antes como a igreja medieval, que fazia um grande dualismo entre natureza e graça. E também fazia um grande dualismo entre o profano e o santo, ou o secular e o santo, limitando então as atividades das pessoas entre o santo, aquilo que glorificava a Deus, era somente o que era feito no ambiente eclesiástico, e aquilo que não glorificava a Deus, mas que era necessário, era feito no ambiente secular, seja ali as profissões mais comuns da época, sendo então este povo privado, entre aspas, pela mente ali da igreja medieval, de glorificarem a Deus com suas vidas. No entanto, o calvinismo vem e resgata essa visão bíblica da onde Deus como Criador, fazendo-nos a sua imagem e semelhança, nos envia como feitos sua imagem e semelhança, portadores da sua imagem e semelhança, como o Kuyper vai dizer, para atuar neste mundo. E que todas essas esferas, na verdade, pertencem a Deus primariamente, porque Ele, como Criador, organizou essas esferas, da onde Ele separou nessas palestras, como a ciência, a arte, a política, a religião e outras mais que vão sendo desenvolvidas aí durante o período do neocalvinismo. Tá? Daí se segue que quais foram as contribuições que o Abraham Kuyper trouxe neste livro? Partindo, obviamente, ali do século XVI, da Reforma, com o reformador João Calvino e seus sucessores, em especial os puritanos e tudo mais. Primeiramente que na religião houve-se ali, então, uma busca intensa da pureza espiritual da religião. Houve-se uma busca intensa a adorar em espírito e em verdade, fazendo o quê? Tirando tudo que era um simbolismo exacerbado que tinha na igreja e que obscurecia a visão das pessoas e enclausurava suas mentes para contemplar, na verdade, Deus em espírito e em verdade. Trazendo também à tona a pureza da moral, buscando ali no Decálogo e nos 10 Mandamentos a base de uma vida moral e ética, e esta vida então sendo praticada nas esferas, seja elas quais forem. Também houve-se ali uma produção de uma confissão de fé própria, de uma teologia própria, de um sistema eclesiástico próprio e de uma disciplina eclesiástica própria. E daí se seguiu o que vem tudo depois, o que vem posteriormente, na verdade,
o que vem posteriormente? Como que o sistema calvinista, como que essa cosmovisão, como que essa religião holística, né, que trata o homem como um todo ali, não fazendo um dualismo entre carne e espírito, entre profano e santo, mas que trata o homem como um todo, como criatura de Deus e o mundo como criação deste Deus, da qual serve para seu propósito. Daí se segue que a partir deste movimento religioso, que se inicia, obviamente, como um sistema eclesiástico e dogmático, há desdobramentos e desenvolvimentos. É o que nós vamos ver, por exemplo, da influência do calvinismo na política, e em especial ali nos países da Holanda, na Inglaterra, na Escócia, na América do Norte, onde os puritanos, né, os pais peregrinos, eles saíram ali da Inglaterra e também da Escócia, conduzidos para o que eles chamaram na época de Novo Israel, né, da terra de Canaã, e aonde eles produziram ali uma constituição e tentaram com muito esforço construir uma sociedade firmada nos alicerces bíblicos. Isso nós podemos olhar para a América do Norte e ver que eles ainda desfrutam desta obra dos pais puritanos. E, contudo, todos os outros países onde o protestantismo floresceu com vigor, e em especial o calvinismo, há então essa busca de uma religiosidade pura em relação à religiosidade simbólica exacerbada, e também sempre vai haver um florescimento de uma política cristã baseada na Escritura, em sua revelação especial e também em Deus como seu Criador. Portanto, essas não foram simplesmente estas áreas que o calvinismo teve ali como uma influência, mas também o calvinismo influenciou grandemente a visão dos homens em relação à ciência, porque lembremos aqui que a Idade Medieval, a Igreja Medieval, ela trouxe esse aspecto de que a ciência era como se fosse algo oculto, um ocultismo, um misticismo, e houve muita perseguição em relação a isso, em especial aqueles que não concordavam com tal visão que a Igreja Medieval dizia em relação à revelação natural. Contudo, vemos que o calvinismo ele libertou essa ideia da mente das pessoas, fazendo com que elas desfrutassem da ciência, do prazer na busca da revelação natural, entendendo que Deus, como supremo criador, como aquele que predestinou todas as coisas, que faz tudo conforme a sua vontade e que se revela à sua criatura, passou a se revelar através da revelação natural. Não que isso comece com o calvinismo, mas o calvinismo trouxe essa lucidez para as pessoas. E aí então vemos muitos cristãos envolvidos com a ciência, né, com a ciência empírica, com a indústria farmacêutica e etc. A ciência, então, ela teve um grande ganho e contribuição do calvinismo como um sistema de vida, com a sua cosmovisão bíblica e robusta. Todavia, há também de se seguir que o calvinismo ele influenciou grandemente a visão dos homens que tinham em relação à arte, à música, à poesia, à arte plástica e etc. Vemos que também na igreja medieval, ali no período do pré-renascimento, só se podia fazer representação de coisas santas, daquilo que era sacro, havia muita pintura da Santíssima Trindade e tudo mais. E muitas representações em relação aos quadros e cenas da Escritura Sagrada. Daí se segue que o calvinismo vem e, na verdade, ele mostra que a arte ela não está presa a um ambiente sacro, ela não está presa a esse ambiente sagrado, mas que a arte ela procede de um dom de Deus e que todo aquele que tem uma inspiração para a arte, ele deve fazer a sua contribuição para glorificar a Deus nesta esfera. Contudo, observando que, mesmo na arte, aquela pessoa, aquele autor, aquele artista, ele deve se submeter ao Criador, obedecendo às suas leis, para que ele glorifique ao Senhor através de sua arte, seja ela música, poesia, artes plásticas e etc. Portanto, culminando já no final da palestra, Abraham Kuyper vai agora nos trazer a visão de que o calvinismo espera no futuro. E aí, no final de sua palestra, ele vai dizer que espera-se
que o calvinismo continue sendo esta hélice que espalha pelo mundo o aroma do Espírito Santo, porque somente através do poder transformador do Evangelho é que essas nações podem ser influenciadas e florescidas através do sistema de vida do calvinismo. Portanto, o calvinismo prega o Evangelho, que é poderoso para salvar. E daí eu vou concluir com uma citação do Abraham Kuyper, onde ele disse o seguinte: somente sobre o calvinismo pode ser dito que, consistente e logicamente, levou até o fim as linhas da reforma. Estabeleceu não apenas igrejas, mas também estados. Colocou sua marca sobre a vida social e pública, e assim, no sentido da palavra, criou para toda a vida do homem um mundo de pensamento inteiramente próprio dele. Lembrando que o calvinismo é a interpretação da Escritura, do Evangelho. Daí, a base de transformação não está nas pessoas, ou no que João Calvino escreveu, mas está no poder do Evangelho, por meio do qual o calvinismo é sustentado firmemente, tem influenciado as civilizações e continuará a influenciar. Diante disso, eu deixo aqui a indicação com o entusiasmo deste livro aqui. Quando lhe pedirem uma indicação sobre a introdução ao calvinismo, indiquem esta leitura, para que assim possamos nos juntar a este grande exército, da qual serve ao Cristo Rei, que o seu domínio dure para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.